Cara, a história é essa mesmo. Eu tenho 29 anos, me converti aos 16, comecei a frequentar a igreja evangélica. Eu me envolvi durante 7 anos na igreja, eu fiz curso de teologia, eu me licenciei em teologia, dei aula na escola bíblica dominical, virei líder de louvor, então comecei a fazer parte da liderança da igreja a qual eu estava inserido. Depois eu me formei em teologia, fui diácono de uma igreja evangélica, até o dia que eu fui expulso. Só que nesse tempo aconteceram inúmeras coisas que eu quero compartilhar com vocês. Foram bem tristes. Quando a gente fala de coisas ruins, igreja evangélica, na nossa cabeça já vem logo que, o pastor ladrão, essas coisas assim. E não tem nada a ver com isso. Passei por algumas instituições, várias denominações, trabalhei com inúmeras igrejas. E particularmente, minha experiência, eu não posso falar que eu vi isso acontecer, roubo, essas coisas. Mas o que eu vi foi tão ruim quanto. Bem, quando eu me converti, cara, eu senti muito o amor de Cristo, assim, por mim. E aquele primeiro amor eu queria muito levar para as pessoas isso, falar de Deus para elas, do que eu tava vivendo, de uma parada que eu creio até hoje, assim, uma intimidade particular que eu tenho com ele. E naquela época eu tava desenvolvendo isso, eu queria falar disso para as pessoas. Saudade do tempo que os evangélicos pregavam Jesus, que os evangélicos queriam levar Jesus para as pessoas, que hoje não é isso que se vê. A gente tinha muito trabalho social, de, por exemplo, levar comida na rua, a gente ia em boca de fumo, pregar no meio do baile funk, a gente ia em presídio, só que nunca teve um envolvimento real da instituição igreja com essas pessoas. Apesar da gente ir a esses lugares, nunca houve uma identificação total a elas, até porque parte da teologia era o seguinte, as pessoas que eram salvas e as pessoas que eram do mundo. E quando você cria essa diferenciação, mano, você impede a identificação do crente, do evangélico, do religioso com essas pessoas. Tô falando evangélico porque foi a religião que eu me envolvi na minha vida. Tem outras, mas eu não tive outras experiências. E quando cria-se esse paralelo, o que se faz é sem afeto. É uma obrigação pela culpa cristã. Na época eu fazia parte de uma igreja que era tipo G12, assim. Vocês não devem saber o que é G12, os crentes sabem. Eu era líder de um grupo que tinha até 12 pessoas. Então eu liderava 12 pessoas. E tinha outros líderes que tinham seus liderados também. E esse meu grupo, a gente começou a identificar e querer fazer trabalhos que realmente tivesse envolvimento. A gente ia até a pessoa de rua, levava ela pra igreja, às vezes comprava passagem para eles voltarem para sua terra natal. Porque muitos deles estão na rua aqui porque vieram procurar trabalho, não encontraram e ficaram na mendicância, mano. Só que a gente começou a incomodar com isso, porque mendigo na igreja, o cara não dizima, mano. E a igreja precisa pagar luz, como eles falam, a igreja precisa pagar água. E não adiantava você impor o medo sobre o cara, igual se botava medo nos membros. É melhor você dar o dízimo do que o seu filho ficar doente e você ter que comprar remédio. Com um cara de rua não ia pegar isso, tá ligado? Ele não tinha dinheiro nenhum. Então a gente começou a incomodar com muitas coisas e eu comecei a ver, tipo, a falta de empatia que a igreja tem com o mundo. Os caras iam pro baile funk pregar, levar o amor, a palavra de Jesus. E quando chegava na igreja, eles diziam que bandido bom era bandido morto. Porra! Por que não fala isso no meio do baile funk? Por que não fala isso quando entra num presídio? Eu comecei a ver essa falta de empatia, mano. E quando eu pensava da onde eu tinha vindo, porque apesar da cara de playboy, todo mundo me taxar disso, eu sei de onde eu vim, mano. Eu sei as merdas que eu fiz na minha vida, e eu sei a segunda chance que eu tive em Deus. Isso me incomodava muito, mano. Porque eu queria que as pessoas também tivessem segunda chance. E é por isso que a gente vive uma apostasia, um esfriamento terrível. E é isso que caracteriza uma igreja hipócrita. Isso não tem nada a ver com Jesus, mano. Porra, Jesus é o cara. Quem se diz fã-clube é que é o problema. Porque a coisa foi começando a ficar insustentável. E reuniões de liderança, do qual eu participava, porque eu era líder da música, líder do louvor, como chamavam, eu comecei a me posicionar contra essas coisas. Eu comecei a ir contra o pastor. Eu comecei a ir contra tudo que ele falava que não estava, baseado na Bíblia, irmão. E como eu lia muito, eu tenho certeza que já na época, eu já tinha lido a Bíblia mais vezes do que ele, começou a incomodar de verdade. Porque pessoas começaram a concordar comigo. Porque ele agia sem empatia, eu abria a Bíblia e mostrava o Jesus empático. O Jesus que se identificava com a prostituta. O Jesus que falava com a mulher samaritana. O Jesus que dava os rolê na Galileia. Um pecador, o Jesus que tinha fama de beberrão. Era com esse Jesus que eu me identificava. E era esse Jesus, mano, e eu falo emocionado, que, mano, tocou minha vida, tá ligado? E eu via a religião totalmente distante disso, parceiro. Então em toda reunião eu me posicionava. E ficou insustentável e eu vi que em nome de uma pseudo-fé, inúmeros absurdos estavam sendo cometidos. Até porque se a gente for olhar pra história, em nome de Deus, escravizaram o povo negro. Em nome de Deus, dizimaram os povos indígenas. Em nome de Deus, jogavam mulheres em fogueiras. Hoje, em nome de Deus, perseguem LGBTs. Em nome de Deus, apoiaram Hitler. E em nome de Deus, mataram Jesus. Contraditório, mas Deus não tem nada a ver com isso. E foi num domingo de inverno que eu descobri isso. Eu cheguei na igreja para tocar, como de costume, e fui informado pelo pastor que aquele domingo eu não tocaria. Inclusive, que eu não seria mais bem-vindo naquela instituição, mas que eu poderia ficar até o final do culto para não gerar um constrangimento. Na mesma hora eu peguei as minhas coisas e fui embora. Já sabendo, mano, que todos os meus amigos, os discípulos que eu tinha lá, aquele laço afetivo que eu tinha com aquela igreja,
ia pelo ralo. Eu saí da igreja, eu lembro que estava chovendo, eu atravessei a rua, fui andando, bem desolado, pensando, cara, 6 anos, 7 anos da minha vida em vão, assim, tipo, como é que eu vou começar do zero? Eu parei, sentei numa praça e fiquei refletindo na vida até que veio uma voz, assim, tipo, não aquela coisa de cinema, mas aquela que te consola de dentro, assim, dizia, fica triste não, porque de lá eu também já fui expulso há muito tempo. Desse dia em diante, eu decidi nunca mais me vincular a nenhuma instituição religiosa. E comecei a compreender a igreja para além de muros, para além de CNPJ. Jesus não tinha CNPJ. Ele não se misturava com instituições. É muito triste ver um salão cheio de pessoas que apoiam tortura e, no entanto, juram amar um torturado.